Pessoal, aí sim, hoje um vídeo resposta, depois de muito tempo. Um aluno mandou uma dúvida para mim, muito interessante, muito bacana, perguntando o que é melhor para investigar, né, as variáveis de um processo, se é análise estatística, análise gráfica. E aí a minha resposta é que eu sempre faço, né, uma análise gráfica antes de uma análise estatística. Elas são complementares, na verdade, não existe o melhor e o pior. Análise gráfica, ou por tabela, tem gente que gosta de ver tabela, tem gente que gosta de ver gráfico, é uma análise que muitas vezes já te dá a solução, já te dá um panorama geral daquelas variáveis de correlação, de comparação, de priorização, até do desempenho daquele KPI, daquela variável ao longo do tempo. Pode ser tanto uma variável de resposta quanto um X do seu projeto. No entanto, o que eu deixo muito claro para os meus alunos sempre é que sempre que a análise gráfica ou por tabela não conseguir te dar uma solução, uma ação efetiva, sempre existirá uma ou mais análises estatísticas de probabilidade, que vão gerar valor de P. Então, por exemplo, né, eu fiz uma comparação lá via boxplot. E aí eu quero falar, putz, tá parecendo que o A é melhor que o B, ou que o A varia menos, enfim. Eu quero ter essa certeza, eu posso ir para um teste de hipótese. Eu tenho como evoluir, eu tenho como complementar essa análise gráfica de um teste. Ou eu faço lá uma correlação, né, um diagrama de dispersão, e vejo que tem uma correlação positiva. Mas eu não sei quanto que é positivo. Se é forte, se é fraca, se é moderada. Eu posso gerar, né, uma regressão ou uma análise de correlação simples, saber exatamente quanto que é forte, fraco, moderado aquela correlação positiva. Então você sempre tem, para análise gráfica, análises estatísticas complementares que vão gerar valor de probabilidade. Então você tem séries temporais, o próprio CEP, análise de clusters, né? Tem toda uma cadeira de séries temporais dentro da estatística. Boxplot, comparação, testes de hipótese, né? Normais ou normais, pareados, diagrama de dispersão, análise de correlação, interação, todo tipo de regressão, né? Própria análise de cluster pode te ajudar, análises multivariáveis, né? Então você tem sempre como complementar uma análise gráfica com uma análise estatística para te dar uma certeza maior da decisão a ser tomada. Outro fator importante, que talvez eu complementaria nessa resposta para esse aluno, é que tem análise qualitativa também. Muito cuidado, às vezes, com essa coisa de se trancar numa sala e querer fazer um projeto só de forma quantitativa. Tem coisas que acontecem no processo, né, que só andando no processo, entendendo, falando com as pessoas, o próprio Gemba, mas o Gemba não é um rolezinho, né? O Gemba é você entender o processo e as variáveis que acontecem no cotidiano, que não estão em sistema nenhum, não está em planilha nenhuma, está na cabeça das pessoas, está na vivência, está no conhecimento do processo. Então, atrelado sempre a uma análise gráfica, uma análise estatística, o conhecimento do processo ele é muito útil, porque é a vivência prática do que realmente acontece. Então, na hora que você junta essas três coisas, você consegue sair daquelas soluções que são aquelas soluções comuns, de dar treinamento, criar procedimento, criar um controle. Não! A ação de melhoria, pessoal, tem que ir muito além disso. Né? Se você faz, por exemplo, uma correlação e chega à conclusão que uma variável X impacta 20% no seu indicador, você tem que achar o ponto ótimo daquela variável X não te atrapalhe, para você que operar com ela na rotina, no dia a dia, para que 20% das vezes a sua meta esteja garantida. Então, ações de melhoria, você tem que ir além dessas comuns, né? Que as pessoas tão, infelizmente, vamos dizer dessa forma, andam chegando com as análises de falha realizadas nas empresas. O cara acaba sempre chegando nas mesmas, né? Falta de treinamento, falta de procedimento. Não, pessoal. Essas ações diretas do Agir, elas são meio que óbvias. Elas aparecem de cara. Elas não precisam de um projeto para você chegar à conclusão que tem que dar treinamento. Quando você faz um projeto, espera-se um resultado muito melhor que isso. Você tem que ir mais fundo no problema. Tem que chegar naquilo que a gente chama de causa raiz, mas dar soluções que antes você não sabia, antes você não esperava. Para chegar no final do projeto e dar aquelas soluções que você já espera,
para que projeto? Né? Então, e detalhe, muitas delas são soluções paliativas, não resolvem. Lembra que Y é função de X, né? Você atua nas causas, você não atua no efeito. Essa é a diferença, inclusive, de Kaizen para um projeto. O Kaizen é uma ação pontual de melhoria que não é processual. Muitas vezes sobre o efeito, para você melhorar a sua rotina e você manter aquilo ali. Quando você faz o projeto, você atua de forma processual. Mas, enfim, isso é um papo por uma outra resposta, para um outro vídeo. Espero ter respondido. Muito obrigado. Pessoal, inscreve no canal, manda mais perguntas aí. Deixa seu joinha, gostei, não gostei. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.